Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Até aí. Pai, esse é o teu evangelho. Essa é a tua palavra. E como eu amo a tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu nunca me cansarei, Pai, de agradecer ao Senhor pela tua palavra. Porque a tua palavra é bússola para os nossos pés. A tua palavra é direção para as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, é o que nos molda, nos muda, nos modifica, nos transforma, nos fortalece, nos consolida. A tua palavra, Senhor, tem o poder de nos libertar. A tua palavra, Senhor, é poderosa. A tua palavra, ela se movimenta e ela é viva, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus por todos aqueles que ainda não têm o entendimento aberto para a tua palavra. Que quando abrem a tua palavra não entendem e desistem da leitura. Eu declaro sobre a vida de cada uma dessas pessoas que elas serão perseverantes na leitura. E que o teu Espírito Santo trará luz para que entendam, compreendam e vivam, pratiquem a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame sobre nós o entendimento necessário para que possamos, ó Deus, ter, ó Pai, a tua palavra bem guardada no nosso coração. E tendo a tua palavra bem guardada no nosso coração, nós possamos andar em santidade, fazer a tua vontade. Possamos, Senhor, cumprir aquilo que a tua palavra nos ensina. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Nós queremos cumprir a tua palavra. Nós queremos obedecer ao Senhor. E por isso nós precisamos da tua força, da tua graça, da tua presença, do teu Espírito Santo, do teu amor e do teu cuidado. Nos ajude, Senhor. Que nessa manhã nós possamos entender, compreender e praticar a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento aberto, para que possamos receber a tua palavra com muita fluidez e graça, Senhor. Que nós possamos absorver todas as palavras que o Senhor mesmo vai nos entregar nessa manhã. Por isso, Pai, eu oro para que não seja eu, para que seja o Senhor falando através da minha vida. Eu me coloco no lugar de apenas uma ferramenta, Pai, que eu quero nesse momento ser útil nas tuas mãos, para que a tua palavra pregada seja transmitida aos nossos corações e que sejamos edificados mais uma vez, Pai. Que a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, que o Senhor me use poderosamente e glorifique o teu nome através da minha vida. Mais uma vez eu oro, Pai. E eu te agradeço. Nos agracie, Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Maranata. Quantos já ouviram falar essa palavra? Quantos nunca ouviram falar essa palavra? Todos já ouviram? Glória a Deus. O que quer dizer Maranata? Do aramaico, Maranata é vem, Senhor. Vem, Senhor. Ou nosso Senhor vem. Por isso, o que eu quero anunciar para você nessa manhã é que Jesus em breve voltará. Amém. Jesus em breve voltará. E há muitos e muitos anos, nós temos ouvido a mensagem de que Jesus voltará. Eu lembro da minha avó, e a minha avó falava. Minha avó falava: Jesus vai voltar, filho. Se prepara. E muitos desistiram, se apostataram da fé, perderam as esperanças, pararam no meio do caminho, voltaram para trás, regrediram, porque se cansaram de esperar. 'Mas o Deus que promete
é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso, se há alguma promessa que o Senhor te fez, persevere na presença do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando as promessas não se cumprem na nossa vida, na maioria dos casos é porque nós não nos posicionamos da maneira que Ele quer que a gente faça. Nós não temos atitudes de obediência e não fazemos a vontade do Senhor para alcançarmos as promessas. Mas essa é a maior promessa que nós temos. Jesus vai voltar. É a maior promessa que nós temos. E isso acontece há muito tempo. Por isso, nós precisamos desenvolver um comportamento de espera. Um comportamento de espera. Esperar no Senhor e esperar pela volta do Senhor. E esperar pela volta do Senhor não é ficar sentado contando as horas e tentando imaginar quando Ele vai voltar e como Ele vai voltar. O como nós sabemos, mas o quando nós não sabemos. Então, o esperar a volta do nosso Mestre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperar a volta do nosso Mestre não é sentar e ficar contando as horas, mas é, como diz o Mário Sérgio Cortella, é o esperar do verbo esperançar, ou seja, é eu fazer alguma coisa enquanto eu espero, é eu trabalhar e cumprir a sua vontade enquanto eu espero, é eu praticar a palavra de Deus enquanto eu espero, e praticar a palavra de Deus é praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pura. Não tem mistura, não tem como eu praticar a palavra de Deus e praticar alguma outra coisa junto. Não dá. Nós corremos o risco de ficar quando Ele voltar. Então, a palavra de Deus fala que aqueles que ouvem, entendem e não praticam a palavra são comparados àquele homem que constrói a sua casa sobre a areia. Virá o vento, a tempestade, essa casa vai ser levada. Mas aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele é comparado àquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que pode vir vento ou tempestade, qualquer situação, que a casa permanecerá firme. E a casa somos nós. A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus e declaramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Aliás, quantas são as vezes e quantas são as pessoas que querem o Salvador, mas não querem o Senhor? Jesus não pode ser dividido ao meio. Jesus, Ele é um. Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. E se Ele é Senhor, nós precisamos ser reconhecidos como servos. Aqueles que servem, aqueles que obedecem à risca aquilo que Ele quer que a gente faça. Não é de qualquer jeito. Não é, como se diz, meia boca. Não é um pé cá, um pé lá. Não é de qualquer forma, mas é integralmente servir ao Senhor. Precisamos desenvolver um comportamento de espera. E para desenvolver um comportamento de espera, para desenvolver qualquer comportamento, nós precisamos começar pelo campo da mente. Tudo começa pelo campo da mente. Olha o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha a instrução de Paulo. Existe uma frase que diz o seguinte: nós não podemos impedir que o pássaro voe sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que ele faça ninho.
Quando os pensamentos malignos vierem, você tem poder e autoridade no nome de Jesus de repreender e expulsar esses pensamentos. Você tem poder e autoridade no nome de Jesus de não permitir que esses pensamentos façam ninho na sua cabeça. E os pensamentos do Senhor, eles vêm, e o nosso comportamento, ele advém dos nossos pensamentos. Nós precisamos ter pensamentos que estão ligados ao Senhor Jesus, ligados à palavra de Deus, porque os nossos pensamentos definem os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos definem o nosso caráter. Como nós temos vivido e expressado o amor de Jesus que já foi derramado sobre a nossa vida. E eu quero lembrar você, não sei se você lembra, mas Jesus em breve voltará. Jesus vai voltar. Então, esse comportamento de espera precisa começar com os nossos pensamentos. E intencionalmente eu estou falando, Jesus em breve voltará, para que essa frase, essa verdade, essa promessa nunca saia da sua mente, nunca perca de vista que o nosso Mestre vai voltar para nos buscar, vai voltar para buscar a igreja, e Ele quer encontrar a igreja imaculada, santa, irrepreensível, adornada. O nosso Mestre, Ele chama a igreja de sua noiva. Qual é o noivo que quer encontrar a noiva de qualquer jeito? E qual é a noiva que quer se apresentar para o noivo de qualquer jeito? Vocês que são, nós que somos casados, nós tivemos uma experiência no dia do nosso casamento. E nós fizemos o melhor que podíamos para nos apresentarmos, os homens para suas noivas, as mulheres para os seus noivos, e assim fazer essa aliança matrimonial. Mas a apresentação, a aparência, foi a melhor possível, dentro das nossas condições, dentro da condição de cada um. Agora, quando se diz respeito a Jesus, por que a igreja está sendo manchada? Porque a igreja está se apresentando de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele é o nosso noivo. A igreja é a coletividade dos membros que fazem parte do corpo de Cristo. Não é a identidade, não é a Assembleia de Deus, não é a Vida em Cristo, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a Quadrangular. A igreja de Jesus somos nós, que somos membros do corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso cabeça. Por isso, nós precisamos desenvolver esse comportamento de espera e esperar o nosso Mestre ansiosamente, assim como os discípulos esperavam. Mestre, quando vai ser? Como vai ser? Como o Senhor vai voltar? Como que vai ser esse grande dia? Explica para nós. Eles estavam sempre indagando a Jesus sobre como seria tudo isso. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver esse comportamento de espera, fazendo a vontade do Senhor. Esperar, fazendo a vontade do Senhor. Mais um versículo que nós lemos de Mateus 24. Ele diz: acautelai-vos. Jesus respondeu, né? Jesus responde: acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira coisa que nós precisamos vencer nesse tempo é o engano. É o engano de Satanás. Por isso que nós precisamos ter a nossa mente cativa em Jesus. Por quê? Porque Ele não nos deixará enganados e nem confundidos. Isso é promessa e nós precisamos tomar posse, nos apossar dessa promessa. Quando não nos apossamos da promessa, é como se tivéssemos um direito ganho na justiça e engavetássemos esse direito, não usufruíssemos desse direito. Agora, o Senhor está nos falando, nós não seremos enganados, a não ser que nós não estejamos nele. A não ser que nós não estejamos nele.
Então a primeira coisa que nós precisamos vencer nesse tempo é o engano. E o que é o engano? Como nós sempre falamos, o engano é uma verdade é uma mentira infiltrada no meio de algumas verdades. É uma mentira infiltrada no meio de algumas verdades. A minha blusa é preta, a minha camisa é cinza e eu estou com uma camiseta branca por baixo. Mentira, eu não estou com camiseta branca. Mas você não está vendo. E você, pelas verdades que eu contei, você acreditou na mentira. Isso é engano. Isso é engano. Quantas são as ciladas que nós caímos porque nós nos entregamos, entendendo que a pessoa é confiável, e quando nós nos damos conta, nós estamos sendo enganados. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus não vai te deixar enganado, com a condição de que você ande com Ele, de que você esteja com Ele. Nós precisamos ter essa mesma curiosidade dos discípulos por esse grande dia, e desenvolver essa curiosidade por esse grande dia vai fazer com que estejamos protegidos contra o engano. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos essa curiosidade por esse grande dia, nós estamos buscando ao Senhor por uma promessa, pela maior promessa que Ele já fez para a igreja. Então, nós estamos protegidos. O Pietro está aqui, né, Pietro? E graças a Deus por isso. E o Pietro é um estudioso de Apocalipse. Falei, Pietro, sua Bíblia só tem Apocalipse? Você só vem falar de Apocalipse para mim? Aí hoje ele chegou e mostrou a Bíblia. Pastor, essa aqui tem todos os livros, viu? E nós precisamos, é saudável. É saudável se interessar por como Jesus vai voltar. Como será esse grande dia? Mas, nesse tempo, nós precisamos vencer o engano. E o engano se vence com a verdade. O engano se vence com a verdade. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus nos ensina que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que nos leva à vida e vida eterna é a verdade. Se nós não andarmos em verdade, nós não alcançaremos a vida eterna em Cristo, porquanto nós seremos enganados no meio do caminho. Pense nisso, o caminho que nos leva à vida eterna é a verdade de Jesus. É a verdade que é Jesus. É viver a verdade. Estamos estudando às terças-feiras a armadura de Deus. Estamos estudando a armadura de Deus. E nós estudamos sobre o cinto. O cinto do soldado romano, que Paulo olha e fala, o cinto no mundo espiritual é a verdade. Por quê? Porque o cinto era aquilo que ajustava a armadura no corpo do soldado. E quando a armadura, o cinto estava bem ajustado, a couraça do soldado que protegia os órgãos vitais, o coração, toda essa parte peitoral, também estava bem ajustada. E Paulo chama o cinto de verdade, a couraça de justiça. Então, quando a verdade está ajustada sobre a nossa vida, a justiça do Senhor está sobre nós. Mas se a verdade fica afrouxada, se nós mesmos andamos no engano, se nós mesmos contamos algumas mentirinhas de vez em quando, o cinto está um pouco frouxo. E a justiça do Senhor também fica um pouco distante das nossas vidas. Sabe quando você fala, não, eu vou fazer justiça, porque falaram mal de mim, agora eu vou ter que dar satisfação, ou eu vou ter que explicar, eu vou ter que tirar satisfação, desculpa. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que conversar. Mas você está andando sobre verdade? Se você está andando sobre verdade, qualquer calúnia virá por terra. Qualquer fala sobre você, a seu respeito, cairá por terra. Por quê? Porque se você está andando sobre verdade, a justiça do Senhor, ela não falha. Então nós venceremos o engano
com a verdade. Nós venceremos o engano com Jesus. Nós venceremos o engano Andando com o nosso Mestre. Nós venceremos o engano tendo tempo de qualidade com Ele. Tempo de qualidade com Jesus. Ai, acordei, bom dia. Ai, que dia lindo. Obrigado, Senhor, pelo dia. Amém. Vou trabalhar. Qualidade é essa? O que você está entregando para Jesus? Eu não sei se você se lembra, mas Jesus entregou a vida dele por nós. E o que nós estamos entregando? Nós queremos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. E se nós nos entregamos para Jesus, agora nós não temos mais escolha. Não é o que nós vamos fazer, mas como nós vamos fazer. E o como é a qualidade que nós estamos entregando no nosso relacionamento com Ele. Muitas pessoas reclamam que não tem amigos, que não tem companhia, que ninguém dá atenção. Comece a experimentar. Experimenta começando por Jesus. Que você não vai ter mais falta de nada. Experimenta começar por Jesus. Convida Ele para ser o seu melhor amigo. Senta na mesa, coloca uma caneca para Ele. Toma um café. Quantas foram as vezes que eu coloquei cinto de segurança em Jesus para andar de carro comigo? Ah, vai o doido ali. Olha o doido. Sou doido mesmo. Eu sou doido por Ele. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, porque senão nós não vamos vencer. O próprio Jesus falou, meus irmãos. O próprio Jesus nos falou no verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por isso, não ache que você não vai ser enganado. Se você não estiver em Jesus, você é presa fácil. Se você não estiver em Jesus, você é presa fácil. Porque Ele mesmo falou que muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para quando? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Nós precisamos entender a nossa parte, mas também a parte de Jesus nesse grande dia. Nós precisamos entender a nossa parte, mas também a parte dele. O nosso primeiro papel, a nossa responsabilidade como igreja é conservar a santidade até o dia do Senhor. Conservar a santidade até o dia do Senhor. O que é santidade? O que é santificação? É separação. Nós somos separados das coisas desse mundo. Nós andamos na contramão desse mundo. Já disse Paulo no capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. E não somente não podemos nos conformar, mas temos que andar na contramão. Não se conformar com esse mundo é não aceitar as propostas de Satanás, é não aceitar as propostas malignas, é não aceitar as propostas que o diabo tem para muitas vezes satisfazer desejos momentâneos. Ei, a nossa vida é eterna. Você está com olhos
em momentos, você está com olhos em prazeres, mas a nossa vida é eterna. Nada se compara à eternidade que viveremos com Cristo, mas isso pode estar por um fio, por causa do nosso comportamento em querer satisfazer as nossas vontades momentâneas nessa terra. Nós não somos seres terrenos, nós somos seres celestiais, somos espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo, e por isso nós precisamos entender a questão da eternidade. Davi, quando pecou, Davi, quando caiu, ele escreve o Salmo 51, e ele fala: dá-me sempre a alegria da tua salvação. Dá-me sempre a alegria da tua salvação. Eu falei, se eu não me engano, no domingo passado, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que falte o alimento, que faltem os animais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aí a gente pergunta, mas o que tem a ver o fruto da videira, da figueira, da oliveira, animais, alimentos? O que tem a ver isso? Tem a ver que era só tudo o que o povo tinha. Tanto comercializavam todas essas coisas, quanto se alimentavam, se sustentavam fisicamente dessas coisas. E Abacuque declara: ainda que tudo isso faltar, eu ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós entendemos a alegria da salvação, essa alegria é o auge que nós atingimos, e nenhuma outra situação vai nos arrancar, vai nos roubar a alegria de vivermos. Quando nós entendemos a alegria da salvação, não há nada que tire a nossa paz. Não há nada que tire a nossa alegria. Afinal de contas, eu sou salvo. Afinal de contas, eu vou habitar com o meu Senhor nos céus. Ele vai voltar, Ele vai me buscar. Maranata, vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, nós estamos aguardando. Não é um comportamento que devemos ter no grande dia, mas é um comportamento que temos que ter para o grande dia. Até porque nós não sabemos que dia será esse. E o comportamento que devemos desenvolver para o grande dia é um comportamento de santidade, de santificação, de separação, de fazer a vontade do Pai, de filtrar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos definem os nossos comportamentos. Então, pense, reflita o quanto isso é sério. O quanto isso é sério. E muitos estão brincando com vida com Deus. Muitos estão brincando com a vida com Jesus. Muitos não estão levando em conta, em consideração que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E aquilo que Ele já estabeleceu, Ele não vai abrir exceção para ninguém. Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele faz com que se cumpra a sua palavra. Sabe, quando a gente vê uma situação numa família em que alguém está sofrendo, principalmente quando envolve criança, nós nos compadecemos. E aí muitos de nós falamos: isso é injusto, isso não é justo. Não, é exatamente porque Deus é justo, e Ele já estabeleceu leis no mundo espiritual, que todas essas coisas acontecem, porque são consequências do pecado. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é pelas obras, não é por obras. Você pode passar a vida inteira fazendo caridade, entregando cesta básica, ajudando famílias, e isso é excelente. Mas não creia, não tenha com você, ou não entenda que a sua salvação vem através das obras que você realiza, porque a nossa salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa é a palavra de Deus. Então nós precisamos desenvolver
Nós precisamos desenvolver esse comportamento para o grande dia. A santificação é sim uma Obra gradativa. É uma obra gradativa. Nós damos o passo por fé, sem muitas vezes ter o chão embaixo. O Senhor coloca o chão, e aí Ele vai fazendo uma obra na nossa vida gradativa de purificação, de santificação, de libertação. E Ele vai arrancando de nós tudo aquilo que não serve mais para termos uma vida fiel às Escrituras, uma vida de santidade, uma vida de amizade com Ele. Os nossos pais escolhem as nossas amizades. E para ter amizade com Jesus, Jesus não vai ter amizade com quem é impuro. Jesus não vai ter amizade com quem vive no pecado, mergulha no pecado. Eu não estou falando que nós não vamos pecar um dia ou outro. Nós vamos sim. Mas o pecado, a partir do momento que nós nos entregamos inteiramente a Jesus, ele passa a ser o quê? Um acidente. Um acidente. E acidentes acontecem, mas quando acontece o acidente, a gente fica revoltado com aquilo. Nós não queríamos que aquilo acontecesse. Nós não gostaríamos que aquilo acontecesse. Por que foi acontecer isso? Mas aconteceu. E agora o que eu faço? Agora você se arrepende genuinamente, pede perdão para Deus. Ele vai pegar esse pecado, lançar no mar do esquecimento, e a sua vida vai prosseguir em santidade, em comunhão, em adoração a Deus. Mas nós temos que entender que a santificação é sim uma obra gradativa. Só não podemos ficar parados. Só não podemos ficar parados. Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, Paulo falando aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A santificação é gradativa. Nós vamos um dia após o outro, dando passos de fé e passos de obediência que vão fazer com que sejamos purificados pelo próprio Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele não vai habitar em casa suja, mas ele habita em casa que está sendo limpa, que está sendo lavada, que está sendo purificada, que está sendo adornada, que está sendo produzida para o dia e o grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos virão dizendo ser o Cristo. Nós vencemos esse engano com a verdade, mas também vencemos esse engano com a santificação. E não somente isso. Há uma promessa de que antes de Jesus voltar, haverá um grande avivamento. Um grande avivamento. Para que nós possamos viver esse grande avivamento, nós precisamos estar no lugar de santidade. Um lugar de santidade. Porque senão o avivamento vai passar na nossa porta e nós não vamos participar. Nós vamos ficar olhando, nós não vamos ter a visão espiritual necessária para nós participarmos do grande avivamento que acontecerá antes da volta de Jesus. Mas também precisamos estar nesse lugar para conseguirmos vencer todas as investidas de Satanás. Porque os dias são maus. E ele já nos advertiu. As coisas, desculpa eu falar, mas as coisas só vão piorar. Só vão piorar. E quem será o cristão que vai negar a Jesus? Aquele que não está mergulhado nas águas do Espírito. Porque, até conversei com minha prima essa semana, né, Mário? No início da perseguição dos cristãos, Nero, ele começa a perseguir os cristãos e de graça. Ou seja, eu sou cristão. Ah, você é cristão? Então tá. Coloca um mastro aqui, coloca ele pendurado, amarra ele, e ele vai servir de luminária para o meu palácio. Ele vai servir de luminária para as praças públicas. E ateavam fogo na cabeça desses crentes.
E eles eram queimados vivos em praça pública, única e simplesmente porque professavam a fé em Jesus. Quem suportaria? Só aqueles que estão mergulhados nas águas do Espírito. E virão perseguições. Nós já estamos vendo guerras e rumores de guerras, reinos contra reinos, nações contra nações, povos contra povos, como prediz a palavra de Deus. Mas calma, ainda não é o fim. Esse é apenas o princípio das dores. O que eu entendo com isso? Que vai ficar pior. Vai. A gente discute, né? Pietro, Marcelo, Ricardo, o pessoal que gosta aí da literatura do final dos tempos, que gosta de escatologia, discute sobre a tribulação. Uns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, uns são pré-milenistas, outros são amilenistas, outros são pós-milenistas, e há uma discussão interpretativa, e aí um fala que não tem margem para interpretação, e o outro fala, não, eu acho isso, eu acho... Nós precisamos muito mais, e eu apoio o estudo, já falei para ele, já falo para todos. Nós precisamos nos especializar, nos aprofundar nas Escrituras, mas muito mais do que saber o que vai acontecer, é estarmos preparados para o que vai acontecer. Estarmos prontos para o que vai acontecer. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para ver se você é santo. Porque a palavra de Deus fala, sede santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. E há alguns santistas que usam essa frase, né? Eu torço para o santo, sede santo. Muito fraca essa piada. Muito fraca. Quando temos o entendimento do dia do Senhor, temos força para vencer todas as dificuldades. Quando nós temos o entendimento do dia do Senhor, nós temos força para vencer todas as dificuldades. E aí a dificuldade vem e bate a nossa porta, o problema vem e bate a nossa porta. A luta vem e começa a nos colocar num lugar de pressão, como nós falamos ontem na reunião de obras. Sofremos a pressão. O que nós vamos fazer? Mergulhar mais fundo. Mergulhar mais fundo nas águas do Espírito. Porque é só dessa forma que nós vamos conseguir vencer. É só dessa forma que nós vamos conseguir atropelar as dificuldades. É só dessa forma que nós vamos conseguir triunfar sobre os problemas. Os problemas estão aqui, nós estaremos acima dos problemas. Por quê? Porque nós estaremos voando com asas como águias, junto com o nosso Mestre. Não saia da presença. Não saia da presença. Não vire as costas para a presença do Senhor. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas muitas vezes nós viramos as costas para a presença dEle. Nós desprezamos a presença dEle. E assim estamos desprezando o nosso bem mais precioso. Não faça isso. Antes, mergulhe nas águas do Espírito. Antes, convide Ele para tomar um café. Antes, convide Ele para ser a sua companhia fiel. O seu companheiro 24 horas do seu dia. Sabe o que acontece? Quando você começa a andar com Jesus, faz esse exercício. Nós falamos andar com Jesus e a gente fala do espírito de oração, ter esse espírito de comunhão com Deus, de estar ligado a Deus. Amém. Vamos continuar dessa forma. Mas há pessoas que têm mais dificuldades de desenvolver isso, principalmente no começo da caminhada. Então sabe o que você faz? Finge, não é um fingimento, Ele está mesmo, que Jesus está andando com você, do seu lado. Os seus pensamentos vão mudar, as suas palavras vão mudar, as suas atitudes vão mudar. Quando você for tentado a contar uma mentirinha, você vai olhar, Jesus está aqui. Não, a verdade é essa. E você vai se disciplinando,
se moldando. Você vai fazendo com que a sua vida seja transformada comportamentalmente para que você agrade aquele que está com você. Não despreze a presença. Pelo contrário, mergulhe nas águas do Espírito. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe na palavra. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de indivíduos. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uma coletividade, de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, de pessoas que professam a fé em Jesus e que são ligadas espiritualmente. Porque as pessoas que nós nem conhecemos, mas professam a fé em Jesus, são nossos irmãos. Porque espiritualmente nós não temos barreiras geográficas, não temos limite de tempo, de espaço. Espiritualmente nós estamos ligados uns com os outros e ligados com Jesus, que é o nosso cabeça. Por isso que quando uma pessoa sofre, todo o corpo sofre. Quando uma pessoa tem dificuldade, todo o corpo sofre essa dificuldade. Isso é real. Isso é real. São muitas as experiências que nós temos. Quando um está passando por uma determinada dificuldade, outros também estão passando. E é muito interessante você fazer essa análise olhando de uma visão de fora dessa situação e vendo que realmente a igreja é um organismo vivo. É um organismo vivo. Agora, tem um detalhe da igreja que nós não podemos nos esquecer. Foi dada autoridade para a igreja. Foi dada autoridade para a igreja. Por que que o mal avança? Porque a igreja não se posiciona, a igreja não exerce autoridade, a igreja não testemunha de Jesus. Todas as vezes que você falha no testemunho de Cristo, o mal avança. Entendeu a sua responsabilidade? Todas as vezes que você falha ao testemunhar a sua vida como sendo uma vida de Cristo, o mal avança. Então nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade como igreja de avançar e sufocar o mal. Quando nós vemos as catástrofes naturais, a palavra de Deus fala que a terra espera pela manifestação dos filhos de Deus, a saber, a igreja. A terra espera a manifestação dos filhos. Quando você lê o livro de Oséias, a terra sofria, porque o povo de Israel virava as costas para Deus. Quem sofria? A terra, a natureza. E aí você vê tsunami, terremotos, maremotos, vulcões, catástrofes naturais acontecendo, vidas sendo ceifadas. E você acha que é obra do acaso? Você acha que algum... Não! Isso é tudo consequência do pecado, mas principalmente é uma falta de posicionamento da igreja nos dias de hoje. E por que eu falo principalmente? Porque o pecado, ele foi originado em Adão, mas hoje nós temos a possibilidade de frear, a possibilidade de parar o avanço do mal através de uma vida posicionada em Deus, como igreja, como noiva, como aquela que precisa estar santa, imaculada, irrepreensível, adornada, esperando o seu noivo voltar nos ares. Se posicione como igreja, se posicione como noiva, se posicione como igreja. Quando nós estudamos disciplinas espirituais, e pastor G e pastor aqui são especialistas em disciplinas espirituais, e nós estudamos sobre isso, nós vemos que os pilares da vida com Jesus são a oração, o jejum, a leitura e a meditação na palavra e o congregar.
Quando nós negligenciamos uma dessas coisas, nós estamos faltando com o nosso papel e a nossa responsabilidade de igreja. Então, não ache que você não orar, eu não orei hoje, então, minha vida está tudo bem, amanhã eu oro. Você está sendo egoísta, está se esquecendo que você faz parte de um corpo. Quando você não ora, você enfraquece o seu irmão. Quantas vezes eu estou conversando com o G, e o G fala assim: nossa, essa semana foi muito difícil eu ir para o secreto, precisei fazer força, não conseguia acordar, estava um peso, estava difícil, e ele falando, e parece que estava falando de mim, porque isso reflete a vida da igreja, reflete a vida da igreja. Então, quando a palavra fala que o reino de Deus é tomado à força, nós precisamos entender a nossa responsabilidade e tomar de fato o reino de Deus à força. Se não tiver esforço da nossa parte, e a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, ela está falando com você, mas ela está falando diretamente comigo. Quando nós negligenciamos o secreto, quando nós não vamos para a presença, quando nós não temos tempo de qualidade com Deus, não somos nós, somente nós que estamos sofrendo o prejuízo de não estarmos na presença, mas toda a igreja está sendo envolvida com isso. Toda a igreja. Toda a igreja. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como igreja. O resultado final da igreja é uma igreja que vai se apresentar gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:7. Esse é o resultado final da igreja. Por isso, nossa responsabilidade é nos mantermos santos, irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é aquela que ninguém tem o que falar dela. E nós vamos chegar lá. Amém? Amém. Nós vamos chegar lá. Porque hoje eu recebo muitas repreensões, principalmente da minha esposa. Por quê? Porque nós somos ajudadores. E aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, nós temos que fazer como igreja. Você orou hoje? Nossa, não, eu perdi hora. Está errado? Precisa orar, precisa jejuar, precisa buscar, precisa estar na presença. Você leu a Bíblia hoje? Eu li. Quanto tempo? É um fiscal. Mas que importância tão grande existe em nós termos pessoas que vão nos trazer de volta ao lugar que nós não deveríamos ter saído. Ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. E quantas são as vezes que nós saímos da presença? E aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que é uma luta constante entre carne e espírito. Constante. Nós temos, segundo a palavra, inclinações naturais. Inclinações naturais. O que eu faço para ir para o inferno? Não faz nada. As suas inclinações naturais já vão te levar para lá. Agora, para você se encontrar com Jesus nos ares, porque Jesus em breve voltará. Aí você precisa fazer algumas coisas. Então, uma vida de santificação, uma vida de responsabilidade, uma vida de igreja, uma vida de estar na presença, uma vida de adornar a noiva. Adornar a noiva não é você olhar no espelho e passar maquiagem, não. Senão daqui a pouco os homens também vão estar lá. Não. Adornar a noiva é entender a nossa coletividade. Quando eu falo a nossa, não se restringe aqui a esse espaço. Estou falando a igreja ao redor do mundo.
Pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. Pessoas que entenderam o sacrifício de Jesus e se entregaram a Cristo. Quando nós vamos adornar a noiva, Noiva é o quê? é se apresentar fiel ao Senhor, fiel às Escrituras. É se apresentar ao Senhor com santificação, buscando essa santificação todos os dias. Se você quer entender o grande dia, primeiro se interesse em entender o seu comportamento para aquele grande dia. Muitas vezes nós queremos, e esse é um assunto muito chamativo mesmo. Escatologia é um assunto muito, nós temos muito interesse em saber, e nos chama a atenção. Mas antes de querer saber tudo sobre isso, nós precisamos saber e entender o nosso comportamento para aquele grande dia. Mateus 24, no mesmo capítulo de Mateus, agora o versículo 45, nos diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Achar servindo assim como? Fiel e prudente. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Fiel e prudente. Então, além da santificação, para que nós possamos vencer todas as coisas e esperarmos com a esperança que Cristo desperta nos nossos corações o grande dia em que Ele voltará, nós precisamos ter vigilância, sermos fiéis, mas também sermos prudentes. A palavra de Deus fala: vigiai e orai. A vigilância vem antes da oração. Nós precisamos vigiar e orar, para que não venhamos cair em tentação. A vigilância vai nos manter prudentes para aquele grande dia. Uma vida devota ao Senhor Jesus, uma vida entregue ao Senhor Jesus, em vigilância, vai fazer com que nós não saiamos da posição. E para muitos eu tenho que dizer, nós temos que ser radicais. Temos que ser radicais. E não radical de colocar bomba no corpo e explodir em nome de Deus, não é isso. Radical conosco mesmos, radicais com o pecado, radicais com a prática pecaminosa, radicais com tudo aquilo que nos tira da presença, radicais com tudo aquilo que nos convida para convites que são propostas que o mundo nos oferece. Sabe o que acontece? Às vezes nós colocamos os pecados em uma prateleira, e nessa prateleira, como uma gôndola de supermercado, nós colocamos os maiores pecados, e nos esquecemos que os menores pecados também são pecados, e às vezes nós nem sabemos que aquele pecado é pecado. Por isso, peço para o Espírito Santo te dar consciência de pecado. Aí a gente põe a gôndola lá do mercado e põe adultério, fornicação, a gente põe mentira, a gente põe ódio, a gente põe tudo isso, coloca tudo lá. E aí a gente esquece que falar mal do irmão é pecado. A gente esquece que criar contenda é pecado. A gente esquece que fofoca é pecado. Nós nos esquecemos que a falta de perdão, além de fazer mal para o nosso corpo físico e nos acarretar em enfermidades, é pecado. Nós nos esquecemos que julgar a vida do irmão sem ter condições, sem ter informações suficientes, é pecado. E lá na gôndola está só os grandes pecados. Como se Deus fizesse acepção de pecados. Deus não faz acepção de pecados. Pecado é pecado e ponto. O que vai diferir de um pecado do outro são as consequências, são as iniquidades que vão passar para outras gerações. Mas nós não podemos negligenciar os pecados pessoais. Pecado é pecado e ponto. Pecado é pecado e ponto final.
Chega de falar, eu vou pecar só hoje, depois eu peço perdão e Deus me perdoa e vida que segue. Você não vai parar nunca de fazer isso. Por quê? Porque se você tem essa mentalidade, você ainda não se arrependeu. E pecado que não tem arrependimento ele não é excluído da nossa vida. O arrependimento, ele gera Fruto. E o fruto do arrependimento é deixar de praticar aquilo que eu praticava. Então, se eu me arrependi de verdade, eu não vou voltar a fazer. Arrependa-se e deixe. E você vai levar a sua vida, uma vida de santidade. Vigilância. Vigilância. Algumas pessoas deixam a santidade relaxada e não lutam mais pelo pecado porque não vemos as consequências do pecado. Muitas vezes nós não vemos as consequências do pecado. Nós não nos damos conta do que é consequência de pecado. As consequências estão reservadas para este grande dia. E se nós andarmos sobre o pecado achando que não temos consequência, as maiores consequências serão quando Jesus voltar. Aí não vai ter mais jeito. Aí não vai ter mais como. Por isso, nós precisamos assumir a responsabilidade, santidade, vigilância. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Às vezes a gente acha que o diabo está querendo embaraçar a nossa vida. E o diabo está querendo tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. É para isso que ele vem roubar, é para isso que ele vem matar. Ele vem matar os nossos sonhos. E tudo isso é verdade. Mas nós perdemos de vista que o diabo tem um alvo. E o alvo do diabo é te tirar da eternidade. Ele tem um alvo. E o alvo dele, o objetivo dele é te tirar da eternidade. A palavra de Deus fala dos apóstatas. E aqueles que vão se apostatar da fé são aqueles que tiveram experiências com o Espírito Santo e hoje já não professam mais a mesma fé. Para esses, não tem perdão. Isso é Bíblia. Então, antes de falar, eu nunca vou me desviar dos caminhos do Senhor, fale, Deus me livre dessa situação. Deus nos livre dessa situação. E que nós possamos estar a cada dia mais santos, irrepreensíveis, vigilantes e firmes na presença do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Todos nós precisamos do favor de Deus sobre a nossa vida. Todos nós. Deus não está esperando a sua espiritualidade, porque isso Ele já tem. Deus, Ele quer a sua humanidade. Deus quer a sua humanidade. Por isso, fale para Ele quais são as suas fraquezas, as suas dificuldades e quais são as áreas que você precisa de ajuda. E Ele, além de te ajudar, vai enviar pessoas para estender as mãos para você. Abre o teu coração para o Senhor. Abre o teu coração para o Senhor. E o Senhor vai fazer uma grande obra. Será que alguém vai conseguir se santificar só por ter uma vida moral mais aceita pelos seus irmãos? Santificação não é isso. Santificação não é eu ter uma vida moral mais aceita. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Eu me mostrar um santo. Não tem santidade. Não é assim que funciona. Nós não vamos ser santos por mostrar uma vida moral, uma conduta. Seremos como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro, vazio por dentro. Não caia nesse erro. Se você tiver a responsabilidade no entendimento de que o Senhor Jesus está voltando, com certeza você vai ter temor para dizer não para as obras infrutíferas da carne. Por isso que o entendimento precisa chegar.
se nós tivermos um entendimento ajustado sobre o dia que Jesus voltará, ou a convicção de que de fato Ele voltará, nós teremos temor, nós teremos o temor necessário para dizer não para as obras infrutíferas da carne. Diga não ao pecado, diga não àquilo que te tira da presença. O pecado nos separa de Deus. Diga não às obras da carne, diga não e diga sim à presença de Deus. E entender que o Senhor vai voltar nos dará força e coragem, porque é disso que nós vamos precisar. Como nos dias de Josué, Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Hoje Ele fala para a igreja: seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo, nós temos que ter força, nós temos que ter coragem para vencer. Não queira descobrir qual é a parte do Senhor no seu retorno, sem saber antes qual é a sua parte. E qual é a nossa parte? Pelo menos duas coisas que nós citamos aqui: santificação e vigilância. Santificação e vigilância. Santificação e vigilância. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se for para ficar chapado, meu irmão, chapa do Espírito. Do Espírito. O contrário de embriaguez é o que? Sobriedade. O que é sobriedade? É o ter foco naquilo que é real. Porque quando nós estamos embriagados de algo, de uma bebida forte, nós saímos da nossa realidade. E tem gente que nem lembra o que aconteceu. Mas quando nós estamos sóbrios, a sobriedade nos faz ter foco naquilo que é real. A Jesus sempre falou: eu não suporto aquilo que me tira da realidade, a não ser a presença do Espírito, o fluir do Espírito. Mas mesmo assim nós temos consciência. Então ela nunca participou de nada desse mundo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E é dessa forma que nós precisamos querer viver. Participar das coisas do Espírito e não participar das obras da carne, das coisas desse mundo. Além da santificação e da vigilância, nós precisamos, de fato, como eu já falei, mergulhar nas águas do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós temos que ser cheios, e nós seremos cheios de algo. Se não for do Espírito, vai ser de outra coisa. Por isso, escolha ser cheio do Espírito. Escolha ser cheio do Espírito Santo de Deus, que habita em você. Você vai viver experiências que você nunca viveu. Você vai ter sonhos, vai ter visões. Você vai viver situações que vão ser situações proporcionadas pelo Espírito Santo para que consolide a sua fé. Quantas experiências nós vivemos no início da nossa caminhada de fé, no início da nossa caminhada com Jesus. Muitos falam: eu quero voltar ao primeiro amor. E eu falo: eu não quero sair do primeiro amor. Eu quero permanecer no primeiro amor. Eu quero permanecer mergulhado nas águas do Espírito. Eu quero permanecer nele. Eu quero me embriagar do Espírito. Eu quero estar encharcado com o óleo do Espírito. E que o óleo nunca falte sobre a nossa cabeça. Nós precisamos desejar a presença. Nós precisamos desejar estar com o Pai. Estava conversando com uma pessoa da igreja semana passada. E ela falando que ela
acorda e a primeira coisa que vem na cabeça dela é: estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja simplesmente para ficarmos a sós, Senhor, só nós. Ludmila Ferber cantava isso. Já foi para a glória. Mas a primeira coisa que vem na cabeça dela é o prazer de estar ouvindo a voz do nosso Mestre, o prazer de estar na presença, o prazer de ler a palavra e descobrir os mistérios revelados na palavra. Nós precisamos desejar esse lugar, nós precisamos querer esse lugar, nós precisamos nos esforçar para estar nesse lugar, meus irmãos. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Nós precisamos desejar esse lugar. Quanto mais fundo nós formos, mais experiências nós teremos e mais fortes nós ficaremos para aquele grande dia. Dia após dia, nos preparando para a volta do nosso Mestre. Dia após dia, vivendo as realidades do Espírito e esperando, ansiando a volta do nosso Rei. A palavra de Deus fala que Ele voltará nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que são salvos em Cristo subirão juntamente com eles. E nos encontraremos com o nosso Mestre nas nuvens. E Ele nos levará para um lugar chamado Mansão Celestial, onde as ruas são de ouro. Agora, eu não quero ir para o céu porque as ruas são de ouro. Lá no céu o ouro é tão barato, lá no céu o ouro é tão sem valor que nós vamos pisar no ouro. Eu quero ir porque Ele vai estar lá. Eu quero ir porque a presença dEle é incessante nesse lugar. Eu quero ir porque nós estaremos face a face com o nosso Mestre. Eu não quero nem saber de ouro. Que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, desperte nos nossos corações o desejo de estar na presença. E que assim a gente desenvolva a santidade, sejamos vigilantes e estejamos nos preparando para o grande casamento. Estejamos nos preparando para o grande dia, o dia que Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Amém?